Bom dia, boa tarde e boa noite. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. Uma quarta-feira especial, porque todos os dias são especiais, todos os dias são únicos, todos os dias é uma oportunidade para recomeçarmos. Todos os dias temos a oportunidade de fazermos diferente. Como assim, Alessandra? Fazer diferente sendo eu mesma? Sim. Você se permite fazer diferente a cada oportunidade que é lhe dada? Pois bem, hoje vamos falar de resiliência. O que é resiliente? Você tem sido resiliente na sua vida? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Natália. Bom dia, Alexandra. Com muito prazer que estamos aqui retornando. Bom dia, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seus amigos. Dirigindo. Dirija com atenção, com o ouvido, com a gente, sem problema. Bom dia. Como vai? Flor do dia, cravo do dia, cravo do amanhecer, do entardecer. Como foi, Dani, a viagem? Bom dia, Leide. Fala pra gente. Bom dia, Lucélia. Você sentia saudade da gente? Ai, você da gente? Porque essa semana toda deu para todos sentirem saudade, todos, né? Com certeza, com certeza. Tô vendo que você está bronzeada, toda produzida. Eu tive sol, gente. Nem acredito que eu tive sol! E como vocês passaram essa semana sem live na quarta-feira? Me deu uma vontade de abrir uma live de lá. Falei, não vou fazer isso. Vou me permitir descansar. Como a gente costuma, né? Com as coisas. Impressionante. E eu fiquei pensando assim, sabe, Dani? Aquele convite que você me fez, né? Ah, vamos gravar uma live, vamos me deixar. Eu falei, vamos. Aí depois eu pensei, gente, vamos nos permitir descansar. Bom dia, Luzia. Bom dia, Lucélia. Eu fiquei pensando, e na resiliência? Inclusive, resiliência para olharmos para a gente e darmos a oportunidade do descanso, do desconexão, né? Porque quantas pessoas ficam ligadas no automático, não se permitem descansar, não se permitem sair de cena. Vou ficar aqui um tiquinho, fique o tempo que você se sentir bem, Luzia. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Patrícia. Patrícia é minha parceira agora lá no Papo Inclusivo com as Libras, lá no interior de Minas. Muito prazer, Patrícia, ter você. Seja bem-vinda. Então, Dani, o que é resiliência? Nossa, ao pé da letra, sim, é a nossa habilidade de ultrapassar as pequenas crises, de sobreviver nas pequenas crises. Passamos pela pandemia resilientemente, né? Passamos, esticamos, tensionamos, sofremos, doeu, mas agora voltamos ao normal. Mas o que eu vi nessa viagem? Pessoas ainda morrendo de medo, com a dor de memória de um ponto inicial, com pouquíssima habilidade de resiliência. Mas me veio o pensamento, por que as pessoas têm dificuldade de voltar ao estado normal? O que é normal? Muitas vezes, muitas pessoas acreditam que voltar ao estado normal é voltar ao estado de origem.
Mas não somos pedra, nem pedras têm o mesmo formato do início ao fim da história de vida daquela pedra. Então, voltar ao estado normal é sair da tensão e voltar relaxado para o lugar. Quando eu volto relaxado para o lugar, eu estou no estado normal. Mas, Dani, depois da pandemia não dá para ser como eu era antes, mas eu não falei de ser como era. Porque não somos nunca quem fomos ontem. Não há como. Ontem eu tinha um fio de cabelo branco a menos. Ontem eu tinha um dia de vida a menos. Ontem eu estava em outro lugar. Então, o normal é deixar a tensão afrouxada para que eu possa, dentro de quem eu sou, respirar de forma leve. Mas, pô, desculpa. Mas por que que eu não consigo, Daniela, me sentir leve? Por que que eu não saio dessa tensão? Porque resiliência é uma palavra que até muito pouco tempo nem se ouvia falar. Até muito pouco tempo a gente nem falava porque a gente nem entendia, a gente nem sabia. Lê, quanto de resiliência você ensina a seu filho na rotina da vida? Uma gotinha, e às vezes passa despercebido, vou confessar. Porque nem sempre eu estou com a atenção plena naquele momento. E muito Sou uma pessoa, mais, você recebeu dos seus pais habilidade de resiliência? Olhando de forma bem amorosa para quem eu fui na infância, eu nunca ouvi falar essa palavra na minha infância, nem na minha adolescência. Resiliência. Eu nunca ouvi falar. Então, como que eu consigo ser uma pessoa resiliente se eu venho de uma cultura social que até ontem, bem atrás de mim, não se ouvia dizer? Mas, Dani, explica melhor. Amplia, por favor. Então, vamos lá. Resiliência, vamos ilustrar. É aquilo que eu faço com meu filho de 9 anos todos os dias. Filho, vai escovar os dentes. Aí amanhã eu falo de novo, filho, vai escovar os dentes. Uma mãe faz isso desde que o filho começa seu processo de escovar os dentes sozinhos, até seus 14, 16, quiçá a vida inteira. Você já escovou os dentes? Menina, esse dente está muito amarelo, vai escovar os dentes. Isso é resiliência. Eu sei que é obrigação dele, eu sei que eu já ensinei, eu sei que ele já entendeu. Mas resilientemente, eu falo, filho, vai escovar o dente. Por que que eu insisto? Porque eu quero bem a esse filho. E resiliência é o tentar e tentar e tentar e tentar de novo. Mas por que que eu não consigo ser resiliente? Eu quebro. Porque eu não aprendi a lidar com uma palavra que a geração de hoje, muito mais, também não sabe, muito mais fortemente, é lidar com a palavra frustração. A palavra frustração vem de um jeito que quebram as pessoas. Antigamente, eu não entendia resiliência, mas eu ouvia muito mais nãos e eu aprendi a lidar com essas questões de limite. Hoje, eu posso ganhar uma balinha todos os dias, porque a minha mãe e meu pai vão para o trabalho, voltam culpados e trazem um docinho. Mas a gente não consegue olhar para a frustração, então a gente não consegue construir resiliência. Qual que é a semelhança ou a associação que essas duas palavras constroem? eu vejo, Dani, que a resiliência
Na psicologia positiva, a gente aprende muito a lidar com a resiliência, né? A resiliência, ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, uma vez que, como você disse, por crenças, aqui ó, a Luzia está dizendo, cada um é um. Sonhos não se desdenham, não se desenham com os mesmos traços. Somos diferentes uns dos outros. Vou chegar aí, Luzia. Isso que É por isso você que para disse. emoção não tem cartilha. Para emoção não há Exatamente. cartilha. Porque uns são mais frágeis, outros são mais resistentes, outros esticam mais, outros não conseguem. Mas como a habilidade que a resiliência ela pode ser trabalhada. Ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida. É um conhecimento que está aí disponível para todos. É uma decisão a pessoa querer olhar para si primeiro, porque eu não vou cansar de dizer que tudo começa do eu. Eu sou. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Para depois eu querer o outro. E aí vem de encontro o que a Luzia disse com a palavra diversidade. A diversidade. Como eu lido com o comportamento, com as pessoas diferentes de mim, com a globalização, com a internet, né, com esse mundo essa enxurrada de informação que a gente vem recebendo, quais são os meus filtros? Porque eu vou recebendo informação, e o que eu vou fazendo com essa informação? Quais são os conhecimentos, quais são essas informações? Minha mãe acabou de entrar, beijo, mãe, benção. Já diga que ela não entrava, hoje ela entrou, muito prazer ter você aqui. Mas então, eu estava dizendo, com a diversidade, eu pego aquele tanto de informação, o quanto dessa informação eu transformo em conhecimento para me fazer melhor. E o quanto desse conhecimento eu coloco em prática. Né? O quanto dessas modinhas, o quanto desse mundo fútil, desse mundo de consumismo, eu preciso efetivamente para sustentar a minha vida, para ser o que eu realmente quero ser, o que eu realmente sou na essência. Então, a resiliência nada mais é, para mim, de uma forma bem simples, bem prática, que é a habilidade de você fazer, transpor aquele momento desafiador, aqueles momentos estressores que você fala de tensionar ou de afrouxar, né? Em algo positivo, em algo que te faça andar, que te faça ir além, ultrapassar aquele desafio. Ah, Alexandre, Enfrentar, isso né? não Não é estancar. enfrentar, mas enfrentar não de combate, não para ter atrito, mas enfrentar de uma forma acolhedora, de uma forma que possa transpor aquilo dali. Né? Enfrentar igual avançar. Exatamente. Né? Porque se eu ficar enfrentando, batendo de frente, eu não vou a lugar nenhum. Eu vou desgastar. E eu desgasto, eu perco energia, eu gasto energia, eu crio outras tensões e que isso só vai embolar a situação. Então, Mas, eu pergunto. Alessandra, esse enfrentar que você coloca, combater, ele está muito longe de uma atitude resiliente.
Sim, exatamente Porque isso. a resiliência, ela não está em fazer as coisas acontecerem de todo modo, é muito pelo contrário. Uma pessoa resiliente, ela passa pela questão, ela enfrenta esses combates, sim, mas ela resiste e ela se renova, ela tem condição de um refazimento. A resiliência, ela não é a ação, ela é o final de uma ação que acontece, como eu me coloco inteira para um próximo passo. Quando eu me torno uma pessoa Exatamente. resiliente, eu aceito todos os desafios, não é que vai ser sempre amoroso e nem sempre vai ser acolhedor, porque isso é uma poesia. A vida, ela traz movimentos de enfrentamento, sim, seja numa dificuldade financeira, seja num processo escolar, seja na rotina do dia a dia, seja no engarrafamento, mas o que vai me construir depois daquela situação é que me torna uma pessoa resiliente. Se eu passo pelo processo de engarrafamento e no fim do engarrafamento meu humor está no chão, estraga todo o meu dia, então ali não houve uma resiliência. Não mesmo. Eu não consigo esticar e voltar. Eu quebro, eu deixo de ser aquela Daniela que eu era antes de entrar no carro. Eu não consigo voltar ao meu normal. Eu passo um dia inteiro maltratando as pessoas porque aquele trânsito me destruiu. Quando eu me torno uma pessoa resiliente, eu passo pelo transtorno e aqui eu volto à possibilidade de uma nova chance de ser leve de novo. Mas então, Daniela, você quer dizer que eu passo a ser uma pessoa alienada? Ou então eu faço de conta? Não, não é negar, não é ignorar. É saber construir-se de novo depois do que aconteceu. É ter a habilidade de Exatamente. reconstruir-se de novo. Depois da tempestade vem a bonança, né? Então, tudo na vida passa. Você iniciou a live hoje dizendo que você viajou e se deparou com várias pessoas ainda com receio da pandemia, Mais que com receio, medo medo, mesmo. medo, com angústias. Tem pessoas ainda em casa, presas em E não tem casa. problema ter isso, não é essa a questão. Não, não tem meu Só que a taxa problema. de sofrimento é muito maior, a taxa de angústia dessas pessoas está muito mais alta. E o quanto essas pessoas se permitem olhar para essa angústia. Qual foi a blindagem que veio, que foi construída a partir dessa situação? A gente está citando aqui a pandemia, mas quantas outras situações negativas, desafiadoras que passamos, que por medo de enfrentar aquilo dali, de vivenciar, de passar pelaquela situação, nos blindamos, nos fechamos, deixamos de viver aquela oportunidade, inclusive uma oportunidade de dor, e vou além, inclusive uma oportunidade de alegria, de experiência, de crescimento. Às vezes a pessoa tem todas as oportunidades visíveis ali para ela, na mão dela, disponíveis para ela. Mas ela prefere não vivenciar aquela situação, porque ela não sabe como vai ser, ela não sabe experienciar, experimentar o novo. Então, a resiliência também ela parte desse ponto. O quanto você está disposto a aceitar o novo, a receber, a fazer algo diferente. Qual a última vez que você fez algo diferente pela primeira vez? Você, Dani, e você que está aí nos assistindo. Pare para pensar. Quantas vezes? Qual foi a última vez que eu fiz algo diferente pela primeira vez?
No sábado, eu já disse aqui que eu comprei uma bicicleta, eu realizei um sonho de infância em ter uma bicicleta e estou reaprendendo a andar de bicicleta. No sábado, aqui na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, foi eu com 4 amigas que eu nunca tinha visto, que eu conheci uma na Lagoa, e a gente foi andar junto. Vamos andar? Vamos, vamos. E a gente foi andar. Paramos em determinado lugar e fomos tirar foto. Tira foto daqui, tira foto dali. Eu fiz uma videocacetada sem perceber. Eu subi na bicicleta e de repente eu caí, igual uma abóbora. Sabe, uma abóbora quando cai aqui, espatifa todo. Gente, que sensação deliciosa. O que eu fiz? Eu levantei, limpei a mão, ri até de mim, e subi na bicicleta e continuei o caminho. E aí? Isso acontece. Né? Então, é permitir fazer algo. Eu não vou andar de bicicleta nunca mais. Nunca mais. Eu vou subir numa bicicleta, é impossível eu subir numa bicicleta. Porque aqui a Carlinha, ela está dizendo, ela estava lá, ela me convidou, a Alessandra, eu pedi a ela uma ajuda um dia, e depois ela já me convidou. Então, é se abrir, inclusive, para experimentar novas amizades, novos fazeres. Quantos de nós estamos dispostos a fazer algo diferente? Essa diferença. Ser resiliente, Dani, é também aceitar o outro do jeitinho que ele é, não é? E o quanto na verdade, a resiliência. Na verdade, a resiliência é uma habilidade que diz de nós, né? A resiliência não alcança o outro. A resiliência é uma habilidade completamente íntima. A resiliência é quanto eu sou comigo mesma. A resiliência, ela diz de quem eu sou quando o cinto aperta. Quem eu me tornarei quando esse cinto afrouxar. Isso é uma habilidade que é preciso aprender. Algumas pessoas já têm naturalmente. São mais doces consigo mesmo e com a vida. Outras também aprendem a aprimorar-se, mas já tem aquilo dentro, já sabe de algum jeito o que é aquilo. Eu queria fazer uma observação a partir da infância. Quando colocamos, porque eu disse sobre a frustração, e aí a gente mudou o assunto, mas quando eu posso fazer da resiliência uma ferramenta bem importante para ajudar na questão da frustração. Até na nossa reunião eu citei que a coisa mais difícil que tem é quando uma criança é ouvida pelos seus pais, quando ela está em processo de não ser atendida. E que é uma boa hora dos pais ensinar sobre essa tal resiliência, e poucas vezes se tem a oportunidade de ampliar nessa hora. Não porque não se queira, mas porque não sabe. Vou dar um exemplo. Bom dia, Simone. Bom dia, Glaucia. Delícia ver vocês aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Mas ilustrando, porque falar de mim é mais fácil. Eu estou no supermercado com meu filho. Meu filho tem 4 anos. Não tenho filho de 4 anos, mas... E aí meu filho fala, quero um chocolate. E eu digo para ele, não, filho, aqui o chocolate é mais caro. A gente vai na loja ao lado e a mamãe compra. Eu quero chocolate agora. Não, filho, agora não. E eu tô falando baixinho. E o meu filho só sabe fazer assim, ele tem 4 anos. Eu quero agora! E começa, eu quero. Normalmente, um pai fala assim, para de fazer isso agora, não faça assim. Olha as pessoas observando. E dá uma dura nessa criança.
olhando para si, para a vergonha que não quer passar naquele lugar. Depois, ou então, pega o filho pelas mãos e tira daquele setor. E o filho sai fazendo pirraça pelo supermercado. Ou então, morrendo de vergonha, sai do supermercado. Em nenhum momento esse pai teve habilidade de tratar essa criança como pessoa. Muito fácil de resolver seria agachar e olhar nos olhos dessa criança e perguntar: o que você está sentindo para que precise chorar? Para que eu te entenda, eu já entendi que você quer um chocolate. E deixar que essa criança tenha a oportunidade de perceber que ela está sem controle. Sozinha ela não vai chegar nesse patamar, ela só tem 4 anos. E dizer para ela: eu sei como chama isso que você está sentindo. Isso é frustração. Apresenta a palavra frustração para essa criança. É desperdício, Daniela, só tem 4 anos. É por isso mesmo. Enquanto há um desperdício, há uma palavra nova entrando dentro dessa personalidade. Ela não sabe o que é frustração, mas ela está sentindo. E eu sou a adulta. Eu posso dizer para ela: a mamãe está vendo você. A mamãe está percebendo que você está insatisfeito. E isso chama frustração, faz parte da vida. Você vai sentir isso muitas vezes. E acabou o assunto, levanta. O negócio é que a nossa sociedade, vamos falar a sociedade ocidental, tem pouca paciência para lidar com as crianças. A nossa sociedade não tem muita habilidade instrutiva. Hoje, com as várias formas, né? Psicologia positiva, educação positiva, tem várias linhas que já têm ampliado muito e ajudado muito as mães. Mas ainda vê-se crianças como seres alienados, e aí deixa. Se ficar ali no cantinho do telefone, está dando paz. E essas crianças crescem sem subsídio emocional. Crescem com muita intelectualidade, porque hoje está tudo na mão, e a gente até também falou sobre uma coisa que eu gostaria de depois falar, que é a tal do navegar na internet, né? Que é de resiliência, esse processo não tem nada, mas é isso. Na oportunidade mínima que tiver, ensina aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, aos seus alunos, as palavras. Quantas palavras nós crescemos ouvindo, mas não sabemos o que significa. Assim como a nossa geração, a minha geração, cresceu sem entender o que é a palavra resiliência. E foi aprender agora, na fase madura. E dentro disso, Dani, ontem eu fiz até um videozinho trazendo uma reflexão. Quantos de nós adultos, né? Porque você disse que é das crianças, mas para a gente olhar para nosso filho, a nossa criança, diante de uma criança, é importante olharmos para a nossa criança interna. Quantas pessoas querem ser o super-herói? Quantos homens querem ser os super-heróis? Quantas mulheres querem ser a Mulher Maravilha? Dar conta de tudo e de todos. Ter a resposta certa a tempo e a hora. Ter a assertividade em tudo. Não se permitir errar. Não se permitir descansar, o que a gente disse no começo. Mas o que vale? Qual é o preço disso? Você tem se olhado, se permitido sentir, dar nome aos sentimentos que você tem vivenciado no dia a dia? Como eu vou olhar para os meus filhos, os meus netos, o meu esposo, a minha namorada, com um olhar resiliente, com uma atitude resiliente, ponderada, acolhedora, se eu não consigo olhar para mim?
Isso é um desafio diário. E eu volto lá atrás, aquele dia que a gente já falou que viver é fazer esforço, é fazer escolhas diariamente. E para sermos melhores, nós temos que dar nomes, a gente tem que nos educarmos. Você falou muito bem que a nossa cultura, ela vem de uma forma que não nos permitiu vivenciar. Preciso sair. Um abraço sereno e fraterno. Beijo e saúde para nós. Sigamos. Um beijo, Luzia. Vai com Deus. Ótimo dia para você. Então, é uma reflexão que eu fico pensando. Eu trago muitas questões para mim. E aí, Alessandra, como você está com você mesmo? Na segunda-feira, eu estava numa ansiedade, essa segunda agora, e eu estava numa agitação e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu parei, refleti, e eu perguntava para mim, o que está acontecendo, Alessandra? Eu não tinha resposta, naquele momento eu não tive resposta. Depois, ao passar do tempo, das horas, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Mas Você estava com sabiamente... saudade de mim? Brincadeira. Também. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu senti isso e não me permiti sentir? Eu fui atropelando a mim mesma. Gente, é um exercício que não é fácil, mas é possível. Nem sempre eu tenho essa consciência. Mas como eu estou fazendo o exercício de ser melhor a cada dia, quando começou os sintomas, opa, a luz vermelha acendeu. Eu preciso de olhar para isso. Eu mereço olhar para isso. Às vezes, o tempo, a correria do dia a dia, eu faço isso, eu faço aquilo, não tem tempo. Será mesmo? Qual é o preço disso? E aí eu te pergunto, Dani, a expectativa, né? A resiliência também, eu lembro aqui das relações tóxicas, dos relacionamentos, dos trabalhos, do sofrimento que as pessoas têm enfrentado nos trabalhos, os trabalhos sem propósitos, sem sentido, que vão ao desencontro dos seus princípios, as pessoas que calam. A gente já falou isso, calar ou ser calado. Isso é ser resiliente? Isso é fazer algo, é tornar algo melhor? A minha verdade é a minha verdade absoluta. E aí, a partir de qual ponto de vista? Por que você está tão caladinha assim? Eu sei que porque a sua eu me boca... perdi na fala. Eu falei tanto, né? Você se Porque perdeu. você foi em tantos lugares que eu me perdi, eu não consegui te acompanhar. Eu adoro isso, eu adoro ir em vários lugares, mas vamos voltar. Volte do lugar onde você quiser, porque nós somos resilientes. É mesmo. Na verdade, quando você coloca resiliência, a sensação que eu tenho é que você coloca a resiliência como algo que vai no outro e busca. E a resiliência ela é uma Não, habilidade. A resiliência ela não está no campo do acolhimento, sabe? Então eu me ela está perdi na... nessa fala. Então, deixa eu melhorar. Em momento algum, se eu transmitir esse sentido, me perdoe. Não é no outro. Eu sempre estou trazendo a reflexão para si, para eu, o meu eu. É o acolhimento, eu me acolhendo. Eu sendo resiliente com os meus sentimentos, com as minhas atitudes,
com o meu melhorar. É isso A que eu não partir do consigo momento. compreender. Eu me acolhendo, sendo resiliente com os meus sentimentos. É porque a resiliência ela é uma habilidade de ultrapassar uma crise, voltando à formatação original. Se eu acolho, eu não volto à formatação original. Eu entendo aquele lugar e aceito aquele lugar. E aí, nesta hora, eu não fui resiliente, eu fui compreensiva, a palavra é outra. Quando eu coloco a resiliência nesse lugar da compreensão, eu equivoco. É isso que eu tenho pensado, porque a nossa geração ela não sabe usar a resiliência. Eu não sei. Entende? É bom isso acontecer conosco, porque isso mostra para a atualidade como usa a palavra equivocada. Eu uso a palavra resiliência equivocada. Eu vou dar um exemplo meu, então, nesse sentido de acolhimento. O vitiligo apareceu há 9 Mas anos. não é acolhimento, é resiliência. Sim, olha só. E aí, eu debatia contra ele. Então, eu não ia, eu me estanquei, eu me paralisei. Eu tensionei e eu queria rasgar. Eu rasguei, eu cheguei a rasgar Você de dor. tensionou ou você negou? Eu tensionei. Não tinha como eu negar. Não tinha. Eu tinha de enfrentar, mas eu não dava conta de enfrentar naquele momento. E aí, eu fui aos poucos, terapia, tratamento, desenvolvimento, e aí eu entendi que como eu não podia negar, eu não podia apagar aquilo, eu tive o que? Se acolher. Eu me acolhi, eu acolhi a minha dor, meu sofrimento. Aí depois eu entendi. Aí depois eu comecei a ressignificar. Aí depois eu voltei para o meu estado de mulher, de esposa, de mãe, de filha, Nessa hora houve a de, de, resiliência. prof- de profissional. Aí eu voltei, eu tomei posse de quem eu era. Para quê? Para continuar, fazer um novo caminho, construir um novo propósito, ou reformular esse propósito que eu nem sabia. Essa semana mesmo eu recebi o meu diploma internacional do meu curso terapêutico, né, de leitura corporal pelo método do tabuleiro da vida. E eu olhei para aquilo e falei, gente, eu nem sabia que eu tinha esse sonho, eu nem sabia que eu tinha esse dom. Eu me senti resiliente, entende? Esse meu processo de acolhimento, porque eu voltei para mim. Eu acolhi aquela dor minha. Não adiantava ninguém ficar me falando que era para O eu não fazer. acolhimento é uma etapa do processo, mas você se torna Sim, resiliente nesse final, quando você consegue olhar para tudo aquilo que você não precisava ser, mas insistentemente era o jeito que você dava conta de si. perfeitamente. Então, olha só, naquele momento, o que eu dava conta? Então, este chamar a atenção para esse momento também. O que você dá conta de fazer neste momento, com os recursos que você tem? Aí eu dou conta de dar um passo. Então, dê esse passo. Não queira dar 10 passos, porque para você dar 10 passos, você tem que dar um, dar dois, dar três. Então, são etapas. Porque a gente não falou que a resiliência é uma habilidade que você pode aprender, adquirir. Então, é A aos poucos. resiliência é quando você não dá conta de dar 10, você dá um, mas dá.
né? Porque eu quero, meu sonho me obriga a 10 passos, mas resilientemente eu vou um passo por vez. Senão eu Exatamente. estanco ou me frustro. E a frustração está dentro daquela historinha que eu contei lá atrás. Por que que muitos adolescentes hoje entram em depressão profunda quando ganham um não da primeira namoradinha da escola, quando chama para sair, ela diz que não quer. Essa geração não está acostumada a esticar-se. Elas estão tão acostumadas a ter tudo que quando houve um não, rompem. Então, a resiliência é a habilidade que eu tenho em voltar ao meu estado normal, quando algo não vai do jeito que eu gostaria que fosse. Para muito além de qualquer Exatamente. sentido ou sentimento, para muito além de qualquer comportamento, para muito além de qualquer desafio. Quando eu compreendo Ficou melhor, claro, então, agora, quando ficou claro com o meu exemplo? ficou, mas na verdade eu estou insistindo na palavra, porque se é uma palavra que as pessoas ainda não acessam, se a gente for muito fundo, elas continuam não acessando. Entende? Eu não consegui acessar por muito tempo. Eu estudei resiliência em vários cursos e eu não conseguia entender direito o que era. Era muito equivocado. E a escola não ensina resiliência. A A Nicélia educação está dizendo escolar aqui, ó. A Nicélia, ela está dizendo aqui, ó. O meu conceito de resiliência é quando adaptamos a algo que não estamos acostumados a lidar. é E mais ou aí você menos fala. isso, Nicele. Mais ou menos isso. Resiliência é quando você olha para aquilo que você não consegue lidar e não rompe. É quando você olha para aquilo que você não consegue lidar e não frustra. É quando você consegue olhar para aquilo e encontrar um jeito de continuar sendo você mesma, independente da existência daquilo. Se Por que que o câncer mata tanto? Porque as pessoas morrem antes dele matar. A resiliência é quando eu olho para o câncer e entendo que ele é uma doença dentro de mim e que eu preciso fazer algo para cuidá-lo. Mas, Dani, isso parece ser muito frio. E talvez não precise. Olha só a palavra, pega. Talvez não precise ser algo que não precisa ser considerado. Por que que sempre quando há algo que nos coloca no fronte da trincheira, nós precisamos romper? Precisamos? Está faltando a habilidade de olharmos para a vida pura e simplesmente. Não precisamos ser tão viscerais. O brasileiro é visceral. Tem gente até hoje, como dissemos no início da live, que ainda sofre o início da pandemia. Cada um é cada um. Emoção é lapidada no decorrer da caminhada. Cada família construiu os seus com os recursos dentro dos seus. Não significa que mas que está. Mas eu não preciso comprar toda a vida, todo o sentido desse todo diante daquela pequena situação que eu ouvi a vida inteira. A gente falou sobre a internet, e é até bom que eu vou entrar nela. A gente fala que navega, que a informação está hoje sensacional, liberada para todo mundo. Mas, no meu ponto de vista, navegar é pegar o timão e conduzir um barco por aquele infinito de água e saber onde eu quero ir. É ter uma bússola que me guia para a rota que eu quero ir. E a internet não faz isso. Você flutua, você fica à deriva. Você vai para uma fala que alguém falou e acredita que aquilo é verdade. E você começa a aplicar aquilo, e aí depois você vai para uma outra informação que alguém falou, e você continua aplicando aquilo. E aí você começa
a ser responsável por uma fala que era de alguém que não sabia o que estava dizendo. E aí você vai colocar essa fala no mundo. Porque você acreditou naquela informação. Estamos no tempo da informação. Tudo muito superficial. Se alguém fala algo, a nossa responsabilidade é uma informação, é raso. Se você escutar o que eu falo, não tome como verdade. Estude sobre. Gostou daquele clique de observação que eu, Alessandra, demos? Vai um pouco mais além. Não só filtrar, Rafa. Eu tô polêmica hoje, né? Chato isso. Tô criticando tudo que todo mundo fala. Não é só filtrar. É ouvir e aprofundar. Para não ficar só no campo da informação, mas entrar um pouco mais fundo, que é o campo do saber. Que é o campo da consciência. Se eu saio do campo do informativo, olha como a informação é perigosa. Daniela foi à praia e ficou a maior parte do tempo com sol, mas no último dia deu chuva. Aí o jornal publica assim, Daniela vai à praia e deu chuva. Aí a pessoa olha, gosta de mim e fala, coitada da Dani, foi à praia e teve chuva. É o campo da informação. A informação é rasa. A informação é perigosa. A informação, às vezes, é até nociva. Quantas matérias catastróficas em jornais passionais? Por quê? Lembram de uma mulher que foi, como chama quando você... chacinada. Rechaçada. Quando um monte de gente junta e mata uma pessoa porque ela era... Como é que fala, Lê? Gente, me ajuda. Quando uma pessoa é pega e morta por um grupo de pessoas. Aí teve uma mulher que foi morta por um grupo de pessoas porque disseram que ela fez isso ou aquilo. E quando foram ver, era a mulher errada. A informação é perigosa, rasa e maldosa. Está no tempo de sermos um pouco mais profundos. De estarmos mais conectados com o nosso coração. Aquilo que eu sei é verdade. Eu ouvi o meu terapeuta dizer para mim assim, eu estou tão orgulhoso de você. Você está um pouco menos ignorante do que já foi. Não, idiota. Você está um pouco menos idiota do que já foi. Eu tenho 2 jeitos de ouvir isso. Um é usar o meu ego e ficar arrasada, porque ele me chamou de idiota. E outra é ficar extremamente envaidecida e feliz, porque eu estou um pouco melhor. Então, resiliência é eu voltar ao meu estado normal, depois de ter ouvido a palavra idiota entrar na minha consciência. Mas saber destrinchá-la de uma forma inteligente e pegar todo o contexto. A palavra idiota é informação. Linchado, isso mesmo, Rafa. A palavra idiota é informação. Mas a palavra um pouco menos idiota do que você já foi é a sabedoria. E a consciência trazer para a vida, para o dia a dia, que eu me tornei uma pessoa um pouco melhor. Quantos de nós têm habilidade de fazer isso? Quantos de nós sabem ouvir? Quantos de nós quer ouvir? A pessoa fala assim, seu filho da... Você fica com raiva da pessoa, mas não se toca por um momento que você não é filho da... Mas a sua emoção te comanda. Ela te coloca num lugar frágil que você rompe. Você não estica e volta. Você não consegue ter habilidade de refletir sobre. Eu não sou filho da minha mãe. E ela não é isso. Acabou. Eu não tenho nem que devolver, mas a minha mãe não é isso. Não. Deixa só aquela pessoa
com aquela palavra. Porque se ela coloca para fora aquilo, é porque ela tem aquilo dentro. Ela não está falando de mim. Ela está fazendo uma confissão de quem ela é. Se uma pessoa te chama de ignorante, é porque dentro da cabeça dela aquele é um ponto de vista de ignorância. Mas não diz de você. Diz do que o outro está querendo dizer. Quando a gente consegue olhar para a vida de forma mais simplificada, adulta e concisa, a gente para de sofrer tanto. Muita gente criticando o trabalho, minha resiliência, todos isso é uma habilidade, é esforço, Rafa. Todos os dias trabalhar a compreensão de que algo vai me desapontar a qualquer momento e tá tudo bem assim. Porque é assim que eu cresço. É assim que eu me torno melhor. É assim que eu sou uma pessoa maior. Mas não é maior de grandeza, não sem ego. É uma pessoa maior de expansão, de quem eu me torno dentro desse saber. E saber não tem nada a ver em me tornar PhD em algo. Saber de sabedoria. De me tornar um pouco menos idiota. Olê, desculpa se eu te atropelei. Desculpa se eu entrei no seu assunto, se eu desconstruí o que você falou. Mas é porque essa palavra, ela me perseguiu tanto na viagem. Essa palavra me desafiou tanto na viagem, com pontos de vista do meu filho, com pessoas fazendo processos à minha frente. Eu estava tão observadora nessa viagem. Eu fiz um movimento tão íntimo e profundo e eu percebi como que a sociedade atual ainda não entendeu a beleza, talvez nem eu tenha entendido profundamente ainda a beleza dessa necessidade. Vai, Carla. Posso chamar de Carla? Porque aí tá Carlinha, a sensação que eu fiquei de te chamar de Carla e ficar íntima. Vai sim, vai ficar gravado. Então é isso. Se eu puder deixar um recado para essa live de hoje é que tenhamos um pouco mais de maldade quando ouvimos palavras. Empatia, liberdade, resiliência, até o acolhimento. O que essas palavras estão querendo dizer quando são ditas? Porque muitas palavras são ditas sem ser conhecidas ou reconhecidas. A palavra resiliência ainda navega num campo sem timão. Ela está num mar sem timão. Timão é aquela coisinha volante do barco. E eu tô falando de barco porque eu estava no mar. Então, poderia ser volante, né? Então é isso. Sejamos mais astutos, que consigamos ser mais responsáveis, porque queremos um país melhor, mas a nossa vida está terrível. Queremos um país melhor, mas jogamos a bituca do cigarro na praia, jogamos a tampinha da água mineral na areia. Eu e meu filho no fim da tarde com sacolinha do supermercado, colhendo os lixinhos da orla. E meu pai assim, vocês são muito bobos, vocês acham que vocês vão resolver a vida do mar. Falei, papai, eu sou um beija-flor. Infelizmente, seria legal se fizéssemos as nossas políticas individuais. Porque estamos lá, falo de novo, cutucar uma ferida que é muito grande dentro da nossa sociedade. Porque estamos lá tensionando. Eu gosto desse político, eu gosto desse político. Esse político é ruim, esse político é ótimo. Político é... E não fazemos a nossa política interna. Falamos do nosso macro, mas o nosso micro é um poço de lama. Falamos do nosso macro, mas pegamos o canudinho de plástico para colocar no copo do suco. Falamos do nosso país, mas esquecemos do nosso planeta. Falamos da nossa sociedade financeira e esquecemos da nossa sociedade sobrevivente. Falamos do outro, mas fazemos xixi na piscina que usamos.
Sem mais para hoje, Alessandra. Encerro. Eu quero perguntar aqui, fazer uma enquete. O que vocês pensam sobre resiliência? O que ficou dessa live de hoje como ensinamento? Se teve algum ensinamento, se teve algum despertar, se você quer contribuir com alguma coisa, que isso é muito rico, isso é muito, a gente gosta disso, vamos interagir aqui com a gente. Né? Amplia a nossa biblioteca interna, né? Exatamente. Você já tinha parado para pensar se você é resiliente? Qual foi a última vez que você foi resiliente? O que é resiliente? Você concorda com o meu ponto de vista? Porque eu estou dizendo, não é verdade absoluta, é um ponto de vista. Exatamente. Como a Micélia, muito sabiamente, ela compartilhou, esse é o ponto de vista dela, né? Isso é o mesmo, como é ela um dá ponto de conta. vista. É como ela dá conta e como ela enfrentou até hoje a vida sendo resiliente. Isso é muito bonito. O Rafael está dizendo, a troca de experiências é sempre um aprendizado, justamente, Rafa. Sem dúvida. Então deixa assim aqui, né? Você colocou aqui que a resiliência é todos os dias, é uma oportunidade, cada dia que nasce é uma oportunidade de sermos melhores. E eu não vou cansar de dizer, antes de olhar para fora, olhe para dentro. E esse olhar para dentro é muito desafiador. Então, eu fiquei pensando hoje, será que existe autorresiliência? Eu tenho praticado, né? Porque não tenho a autocompaixão, o auto-perdão, o autoconhecimento, ou seja, eu fazendo por mim, o exercício por mim. Você disse que na sua viagem você pensou muito nessa questão de resiliência. O quanto você estava conectado com você, com a sua essência, com as suas questões, que te fez pensar em resiliência. Na verdade, a resiliência já é auto, né? Não tem ela lá fora. Quando eu falo de resiliência, eu já estou falando de auto. Porque se eu colocar resiliência lá fora, eu coloco na mão do outro aquilo que é dentro. Porque não tem como esticar o outro e voltar o outro ao estado normal. Eu só consigo aplicar a palavra resiliência em mim. Eu não consigo aplicar a palavra resiliência, por exemplo, no meu filho. Eu posso instruí-lo muito quanto à palavra e o seu significado, resiliência. Mas só ele vai ter essa condição de esticar-se e voltar-se ao estado normal. Entende? Eu não tenho como aplicar a resiliência em você ou em qualquer um dos que estão ouvindo. A resiliência já é auto-aplicável. Quando eu paro um minuto para pensar nas Danielas que eu já fui, eu fui muito pouco resiliente. Eu deixei que muita gente me fizesse mal. Eu acreditei em muitas coisas que disseram por aí. Eu acreditei muitas vezes em palavras até de educadores que não são aplicáveis para mim. Você entende como a resiliência é auto? Então, quando eu consigo fazer essa peneira, já olhar para a vida de um modo, eu já consigo liberar um montão de lixo dentro de mim, que foram verdades que eu carreguei por ter aquele profissional como um mentor naquela época. Mas o que ele falou hoje não se aplica. Então eu preciso ter a habilidade de peneirar o que chega. Exatamente. Mas quantos de nós, não sei você, Dani, você que está aí ouvindo, mas quantas vezes eu quis
eu desejei que a outra pessoa fosse resiliente. Chama arrogância, né? Arrogância do ponto de Quantas vista que eu quero vezes mudar o mundo. o mundo, Muito louco isso. né? Então, exatamente, estamos aqui para fomentar, para cutucar, para intrigar. Então, a minha fala é justamente isso, porque eu, olhando para mim e fazendo uma autorreflexão, eu parei e falei assim, mas quantas vezes, ao invés de eu ser resiliente comigo, que aí poderia chegar ao outro, eu esperei que o outro fosse resiliente para chegar em mim. E aí o que aconteceu? A frustração, a raiva, a birra. Eu dando ouvido à minha criança. Você entendeu por que resiliência e frustração às vezes dão as mãos? Lembra lá no início, quando ainda a fala estava perdida, né? Porque a gente ainda não tinha feito conexão com essa fala. Quando eu falo que a frustração ela é o ponto não aplicado da resiliência. Quando eu estou frustrada com algo, abre-se um alerta. Quando eu tenho deixado de ser resiliente. Porque no ponto que eu entendo a resiliência como algo que está a meu favor, para me lapidar de novo na forma de conforto, o ponto onde eu fico mais confortável, eu entendo que eu só frustro porque eu não estou sabendo voltar para o meu ponto neutro, que é o estado normal. Quando eu aprendo a lidar com essa habilidade, a frustração ela passa a ter tanta força sobre mim. Então, estados de ansiedade, angústia, estresse, depressão, já se fazem menos potentes em nós. Por que então adoecemos? Pois é. E aí, é frustrante, mas é necessário dizermos que chegamos ao fim desse encontro de hoje. Tá ótimo por hoje, esse papo é denso. E chegamos ao fim, mas de um novo começo, um novo recomeçar. Vamos aproveitar essa reflexão. Aqui, você que esteve, ou você que vai estar, escute-nos. Deixe um comentário aqui, isso é muito importante. Compartilhem. Vamos nos ajudar a construir pensamentos, opiniões, pontos de vista. Estamos abertos a receber. E eu quero convidar a você, o tempo todo, que na sexta-feira, dia 22 de outubro, no Papo Inclusivo, às 14 horas, vou estar recebendo a Gláucia Carvalhais. A Dani já conhece, nossa amiga. Linda de viver. Ela carinhosamente vai falar, vai abrir a sua casa, dizendo da experiência dela, como ela lida com o filho e o marido diagnosticados com TDAH, que é o transtorno, o déficit de transtorno de ansiedade e hiperatividade. O quanto a Gláucia utilizou o recurso da resiliência, o quanto o pai, o marido, o filho, a convivência em família, o quanto eles cresceram, quantos desafios eles enfrentaram e ainda enfrentam. Então, eu convido você a estar com a gente. E se você conhece alguém que tenha esse transtorno, esse diagnóstico, pai, mãe, filho, avô, professor, passe esse contato para ele, que vai ser incrível. Ontem nós tivemos a nossa reunião e como eu aprendo. A cada pessoa que vem ao meu encontro, ao nosso encontro, eu aprendo.
eu aprendo e não vou cansar de aprender. Então, é com muito prazer que eu reforço o convite. Sexta-feira, papo inclusivo, às 14 horas, vamos falar sobre TDAH. Muito Dani, bom. e repassa o convite para o Espaço Despertar. Com muita alegria. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, o Grupo Despertar, no Espaço Despertar, abre as suas portas publicamente para nos receber, para que a gente possa ampliar essa consciência sistêmica. O que é consciência sistêmica, Daniela? É de onde eu vim e que me constrói tão cheia de questões e para onde eu vou, como eu libero isso. Se você acha que esse assunto te interessa, se você acha que ele pode te ampliar, você é muito bem-vindo nessas reuniões públicas. Eu acho, Daniela, sinceramente, que todos nós, de algum momento, de algum modo, em algum motivo, temos para fazer essa reflexão. Então, gente, é uma delícia. Um lugar imparcial, completamente isento de julgamentos ou opiniões pessoais. Convite feito. Entre em contato, a gente manda o telefone de contato para vocês. Ainda nesses rigores de pandemia, são poucos lugares. O espaço cabe 60 pessoas, mas ainda estamos recebendo 12, 15 no máximo por semana. Vale a pena. Vale a pena. Eu e a Alessandra estamos lá todas as semanas. Vale a pena. E se precisarem de mim, Daniela Sturte, terapeuta de conforto, como suporte na abertura e ampliação da consciência, um trabalho que para mim semanalmente tem sido fantástico, me ajudado muito como pessoa, porque eu dou, mas eu também recebo. Me chame, conversamos, abrimos uma consulta de anamnese para eu te conhecer, para saber se você tem condição de passar por essa experiência. Que é uma experiência, né, Alessandra? É uma aventura, não é uma experiência aventureira, mas que vale muito a pena. Te amplia, te tira de um lugar desconfortável, te tira da dor, te tira dessa aflição. É uma experiência. Exatamente. Beijo no coração de vocês. Melhore essa boquinha logo. Pra você Só o sol faz isso, eu não acho ruim não, porque eu sei que eu tive no sol. Aí relembra, né? Ativa a memória. É um troféuzinho, deixa aqui. Se é pra estar, é porque algo tem que trazer pra mim de informação. Eu posso xingar e posso agradecer, então agradeço, eu tive no sol. E minha RX é solar. Teve som. É história. Aí você finge de elegante ou de não elegante. E faz um sorriso. Gente, um beijo. Até semana que vem. Tchau.